Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da DUSP. Hoje a gente tem como convidada a professora Raimunda. Estamos novamente eu, Márcio Moreto, o atual presidente da DUSP. Eu, Marcelo Ribeiro, segundo vice-presidente da DUSP. E Elvio Martins, primeiro tesoureiro da DUSP. A gente está aqui com a Raimunda Maria da Cunha Ribeiro. A gente convidou ela para conversar sobre questões de gestão e democracia da gestão universitária. Queria agradecer muito, Raimunda, que sua presença. Eu vou explicar aqui, vocês estão nos vendo pela câmera e a gente está com outras câmeras aqui. Talvez a gente vai falar algumas vezes sem olhar para essa câmera daqui. Eu quero só pedir só explicar para vocês. Então, é isso, Raimundo. Eu queria começar, primeiro agradecendo, ia te pedir para você contar um pouco para a gente da sua pesquisa nessa área. A gente leu algumas coisas que você escreveu sobre esse assunto, nos interessou bastante, a gente achou que era um bom ensejo aí, uma boa pessoa para ajudar a gente a pensar a gestão universitária e a questão da democratização da gestão universitária. Oi, boa tarde. Primeiro eu agradeço, terem me encontrado. Eu estava explicando que como eu não sou de Teresina, eu sou do interior do estado do Piauí. E meu campus é o campus mais longe da capital. Então, minha universidade é a Universidade Estadual do Piauí, universidade pública, e eu sou professora do curso de pedagogia. E fiz algumas pesquisas realmente, que primeiro eu iniciei discutindo a responsabilidade social universitária, e também desenvolvi essas pesquisas na linha da gestão, né? Eu tenho uma experiência em gestão dentro da universidade, porque fui diretora eleita, na época, eu fui a primeira diretora eleita do campus que eu trabalho, e fiquei por um período na gestão do campus como diretora. E, assim, além de estar no ensino, eu também ocupo alguns espaços da gestão, que são espaços colegiados. Eu sou do CEPEX, membro do CEPEX, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Também sou membro do CONSUM, que é o Conselho Superior da Universidade, e membro do Comitê de Pesquisa, que é um colegiado que discute os programas de pesquisa dentro da universidade. E também eu estava no conselho editorial da editora da universidade. A minha experiência, tanto na administração e também nesses espaços colegiados. No âmbito do campus, eu estou no conselho do campus, que é o conselho de unidade, que nós chamamos, que tem a função mais deliberativa e menos normativa, e também no colegiado do curso de pedagogia. O NDE também é um espaço de decisão coletiva. Então, são esses os espaços que eu tenho participado e, assim, aprendido no dia a dia, podemos dizer, a construir essa gestão democrática. Eu fiz uma pesquisa, já que foi perguntado sobre a pesquisa, não sei se vocês chegaram a ver, vou ver se conseguem ver esse livro, tá? Vai ver espelhado, que é a natureza proativa da gestão. Esse livro foi de uma pesquisa que eu fiz, depois da pesquisa sobre responsabilidade social universitária, eu fiz essa, que foi uma pesquisa que eu percorri 5 capitais brasileiras, uma em cada região, e discutindo com a parte da gestão, tanto reitores como pró-reitores de administração, para compreender essa política universitária e a gestão, como ela acontece. E aí fizemos essa pesquisa, foi Fortaleza, Manaus, sempre a Universidade Federal
e a estadual, fazendo parte da pesquisa. Então, Fortaleza, Manaus, Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então, nós Professor, temos um levantamento nessa linha da gestão das universidades públicas no Brasil. Sim. Professor, eu percebi no seu trabalho que a senhora faz esse corte, né? De tentar pensar o que vai aproximando as universidades, embora as esferas sejam diferentes, né? Tanto federal quanto as estaduais, né? Não, eu não conhecia seu trabalho, foi o Elvio que trouxe a sua presença aqui para a nossa DUSP, e aí nós lemos o seu trabalho, e aí ficamos curiosos, né, de conversar um pouco com a senhora para entender melhor, né, como é que foi essa dinâmica, né? E agora estou ouvindo a senhora falar da sua própria experiência, percebo que na sua trajetória a senhora foi tentando juntar essas coisas, né? De como elaborar melhor o trabalho de gestão, entendendo essa complexidade da academia, né? Isso. Então, a proposta era compreender dentro do que as universidades propõem, porque a gente tem que ir nas opções político-institucionais da universidade. O que que ela, vamos dizer assim, o que que ela determina como prioridade na sua política universitária? E aí a gente vai entrando dentro, nos documentos, principalmente Estatuto e o PDI, e a gente vai entrando ali nas linhas que ela estabelece como sendo a prioridade para a pesquisa, para a extensão, para o próprio ensino, e agora as universidades já vão incorporando as concepções de inovação nesses documentos. E à medida que a gente vai analisando a missão da universidade, nós vamos compreendendo o que é que a universidade propõe como instituição. E a gente chama de opções político-institucionais, porque ela não só faz opção, mas ela também coloca como sendo uma opção institucional. E como ela, a partir dessa política que ela estabelece nos documentos, e que ali é a política universitária dela, ela também vai se organizando, né, como uma instituição democrática, com seus espaços de participação, com seus mecanismos de participação, para aproximar o máximo que ela pode da gestão democrática que ela declara, porque ela vai declarar isso nos documentos dela, quando ela vai se, vamos dizer assim, vai se declarar a instituição, ela já diz que é uma instituição, eu estou falando da universidade pública, ela já vai dizendo ali que ela é uma universidade pública, sua gestão é democrática, então as universidades públicas, elas trazem consigo, como, vamos dizer, até como ela se coloca, né? Como universidade democrática. E aqui a gente traz a discussão, depois eu pude aprofundar outras questões em relação aos espaços de participação, que dentro do que ela traz como espaços, e ela traz os espaços, sim, de participação, mas cabe a gente também refletir sobre a participação, que eu trago também depois dessa pesquisa, eu também aprofundei um pouco nessa linha de compreender qual a efetividade da participação na gestão democrática da universidade. Quem é que está ali na gestão democrática participando? Né? Nós temos uma democracia representativa. Então, nós temos as representações e que participam. E dentro da participação, nós também trouxemos a reflexão qual é a qualidade, vamos dizer assim, política desta participação? Qual é a concepção de participação que esses representantes da democracia têm, ou eles construíram, ou constroem nesses espaços? Porque também nós vamos construindo nossa concepção de participação na própria experiência dentro dos espaços que nos, vamos dizer assim, que nós estamos ali compreendendo a gestão, a complexidade da gestão, dando a nossa contribuição através da participação,
Mas dentro da participação é que a gente quer discutir qual é a qualidade política, ou seja, a efetividade da participação do docente, do técnico, do estudante, essas questões. Acho que o Elvio quer fazer uma pergunta para você. Sim, faz. Raimundo, eu vou te chamar de Raimundo, não vou te chamar de professora, porque a gente é colega. Acho que eu acho que não vai entender como desrespeito. Sim, Então, peço licença para te chamar assim, sim, fica mais tranquilo. sim, pode ficar à vontade. Eu estou pensando, assim, eu já tive uma experiência de trabalhar numa universidade que ela era colegiada. Quase todas as instâncias, enfim, todas elas, ela trabalha, assim, os órgãos deliberativos eram todos, enfim, eleitos, os membros integrantes, etc. Você hoje já apontou uma questão que é uma democracia representativa. Nessa experiência, a gente tinha a sensação que a gente elegia o nosso patrão. Era essa a sensação. De outro lado, queria que você falasse um pouco sobre isso. De outro lado, o seu trabalho mesmo tem passagens que me fizeram pensar. Porque tem uma questão aqui que precisa ser explicitada com muita clareza. Qual é a grande vantagem de uma universidade que tenha gestão democrática? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que a universidade é atravessada por interesses diversos. É como se espelhasse dentro da universidade, em certa medida, a própria sociedade. Uhum. Você mesmo fala no seu trabalho que é um espaço de luta política, certo? E até mesmo de concepção de universidade diferente. Muito possivelmente esses grupos todos têm isso, entendeu? Então, dentro dessa heterogeneidade, dentro dessa luta política, e dentro disso tudo que você está ponderando, eu queria te ouvir, porque como é que fica isso? Entendeu? Uhum. Movimento humano ou lógica do mercado? Qualquer coisa assim você colocou no teu trabalho. Não é? Como é que a democracia resolve isso? Essa é a pergunta. Uhum. Bom, a universidade realmente é esse espaço de lutas políticas, não é? Mas o que é interessante, que eu considero, e aqui, por isso que eu trago essa análise, essa reflexão sobre a qualidade da participação. O que é importante para a universidade nessa concepção, ou nesse contexto de ser espaço de lutas, de interesses, é que ela é uma universidade construída de ideias, a partir de ideias diversas. Eu penso que essas lutas de interesses que nascem no campo das ideias, elas também são importantes para a construção da própria instituição e da concepção de universidade. Ou seja, estamos elegendo o nosso patrão, quando nós estamos elegendo nosso patrão e que nos comportamos a serviço do interesse, vamos chamar assim, do Estado, seja da Universidade Federal ou da Universidade Estadual, estamos ali, nesse espaço, é pelo interesse de quem? Ou é para o interesse de quem? Até quando nós produzimos conhecimento através de pesquisas, esse conhecimento é para quem? Né? Então, vai muito de entendermos qual é o nosso lugar, e nesse lugar, qual é o nosso papel como participante desse processo, e que nós estamos ali para debater as ideias, e elas também vão ser diversas, inclusive com a ideia do patrão, a ideia que o patrão traz. Porque, veja, se eu estou ali para aceitar passivamente ou pacificamente tudo que o patrão traz, vamos pensar aqui na figura do reitor, no que ele traz para ser discutido, debatido, e a gente já sente, já sabe qual é o interesse, ou qual é o interesse nas pautas, porque geralmente, como acontece uma reunião dessa? Essas pautas mais polêmicas, elas vêm trazidas através de alguém da própria administração, que nós chamamos da administração superior. E aqui nós temos que ter o cuidado de compreender exatamente isso. Eu estou a serviço de quem? E aí nós precisamos ter essa visão macro da universidade, de quem ela atende, que é a sua comunidade universitária. Quem é esse aluno? Nós somos formadores. Nós não estamos só pensando na gestão, mas nós temos que voltar o olhar
para quem nós estamos formando, que, de certa forma, a sociedade que nós estamos também formando. Raimunda. E quando eu falo na qualidade da participação, também nesse sentido, porque temos sim as lutas, e aí você falou uma coisa, só para complementar, o mercado está aqui de um lado pressionando, e as influências do mercado elas chegam na universidade, e temos esse lado humano, e também da formação humana, que eu penso que nosso ponto central é o ponto de equilíbrio ali, né? Raimunda, eu tive que falar, você menciona, na hora que você estava contando a sua pesquisa, você falou de 5 estados, né? E você falou que você fez tanto pesquisas nas federais quanto nas estaduais. Então, eu imagino que a sua pesquisa cobriu cerca de 10 universidades, mais ou menos. Eu queria saber se você encontrou diferenças muito marcantes na forma de gestão e na forma de participação e democracia entre essas universidades, ou se, no geral, você encontrou mais características, mais semelhanças ou mais diferenças. Enfim, queria ouvir um pouco de você sobre isso. Olha, as entrevistas, porque nós fizemos as entrevistas e fizemos as análises dos documentos. Vamos dizer assim, elas se aproximam muito. Os documentos são muito próximos. Se você pegar das universidades federais, vamos pegar de cada capital, vamos pensar só os da capital, a da capital, você vai achar nos documentos muita semelhança, uma escrita muito próxima. Nos documentos que eu me refiro é o Estatuto e o PDI. Estou me referindo a esses dois, que são documentos que eu analisei. Vai diferenciar um pouquinho entre das estaduais, mas o que eu percebi, à época que eu fiz a pesquisa, é que as universidades federais, elas trazem vamos dizer assim, um entendimento, ou talvez um viés assim, mais próximo do conceito de universidade empreendedora, que elas se colocam até, às vezes, como sendo essa universidade de renome, ou universidade de classe mundial, algumas, dentre as federais que eu pesquisei, uma se colocou como uma universidade de classe mundial, empreendedora, nesse conceito de empreendedorismo, da questão mesmo do mercado. Né? Eu vi que essa fala mais voltada para o mercado, a época que eu fiz a pesquisa, e dentro da pesquisa eu percebi isso, ela é mais forte, podemos assim dizer, nas universidades federais. As estaduais, elas normalmente, as universidades estaduais, elas nasceram, eu digo assim, uma boa parcela delas, nasceram com a missão de formar professores, que é o caso da Universidade Estadual do Piauí. Ela nasceu com essa função, formar professores para o próprio quadro do Estado, né? Depois ela foi aumentando os seus cursos e tal, mas no primeiro momento ela nasceu assim. Muitas estaduais, inclusive das que eu pesquisei, também nasceram com esse olhar, o olhar da formação, né, voltado para a formação nas licenciaturas. Então, o que eu achei assim que vai diferenciar mais nessa linha? Mas, no geral, o discurso, né, é mais como uma universidade democrática, mas sem, não já colocam, isso já é mais, vamos dizer assim, mais próximo entre as universidades federais. Elas parecem. As práticas, Raimundo, você está falando do discurso, mas você acha que nas práticas também elas conseguem cumprir com esse discurso democrático? Bom, eu posso falar assim, na prática, a prática que eu tenho é da universidade estadual, né? Mas as universidades federais, pela formação, eu até penso que pela formação do seu corpo docente, seu corpo técnico, com a qualificação que tem o corpo docente, que vamos dizer assim, é uma exigência da própria universidade pública.
elas conseguem, eu não posso afirmar agora, se é no alto nível, mas eu penso que consegue, no nível, vamos dizer assim, até esperado, essa gestão democrática. Mas o que eu sempre falo há o espaço de participação? Há. A universidade pública não existe sem colegiados no Brasil. Ela é a universidade pública e a marca dela é a gestão por colegiados. Bom, isso é um ponto. Isso não garante a democracia. Na prática, não. O que vai garantir na prática é exatamente esses colegiados serem esses campos de disputa no sentido do diálogo, da não aceitação ao primeiro momento do que vem, vamos dizer assim, estabelecido ou pré-estabelecido, a desconstrução de certos elementos, certos conceitos ou certas imposições. E como é que a gente consegue romper isso? A partir do diálogo. Agora, o diálogo tem que ter essa firmeza e essa consciência política e coerência em defender, né, dentro desse espaço democrático o que é de interesse de todos. O Elvio, acho que tem uma pergunta, eu vou passar a palavra para ele. Tá? Eu, na verdade, tenho duas. Primeiro, em derivada da sua primeira resposta que você me deu, no final dela você falou de um ponto de equilíbrio entre interesses de mercado, qualquer coisa dessa natureza, e o desenvolvimento humano. Tá? Eu fico me perguntando como é que esse ponto de equilíbrio pode ser conquistado, porque às vezes eu acho que o ponto de equilíbrio para quem tem interesse de mercado é um, e o ponto de equilíbrio para quem tem desenvolvimento humano é outro. Entendeu? Sim. Não há um consenso, pelo menos de saída é isso. De outro lado, eu acho que assim, o aprofundamento desse debate me parece sempre em entender de fato o que é democracia na universidade, que essa palavra não se fala por si mesma. Né? Você mesmo, numa certa altura do seu trabalho, ponto uma coisa que eu vale destacar. Ao cabo dele, você diz o seguinte, no finzinho dele, né? Que falando sobre administração pública da universidade, assim, que a universidade aqui referida é uma instituição pública inserida numa sociedade capitalista, qual está a servir, inclusive, trabalhando na lógica do mercado. Mas você vai mais longe. Por ser pública, segue a lógica burocrática e princípios de administração pública legalmente validados. Mesmo sendo pública, vê-se tomado por conceitos advindos do campo da administração, ou seja, do campo empresarial. Entendeu? Então, eu queria que você explorasse um pouco esses elementos que eu te dei aí, porque a complexidade é grande. A universidade é muito complexa. Veja só, vamos lá na primeira, que foi o ponto de equilíbrio. Sim. Bom, vamos dizer, se a inclinação ou a tendência de quem trabalha para o mercado, quer dizer, tem essa visão da formação para o mercado, e quem tem uma visão para uma formação, vamos pensar assim, no desenvolvimento humano. Bom, quando eu fiz uma pesquisa sobre responsabilidade social universitária, um dos conceitos que nós discutimos bastante é que a responsabilidade social universitária, ela, vamos dizer assim, ela pode ser traduzida, ou ela traduz a construção de um conhecimento para o desenvolvimento. As universidades, quando eu falo nos documentos, elas deixam, em um momento ou outro momento do texto, esse desenvolvimento econômico. Algumas universidades já dizem isso em documentos, que ela propõe o desenvolvimento econômico, isso mais forte nas federais. O desenvolvimento humano, ela não diz assim, numa mesma linha. Ela diz nos documentos, como a gente vai discutindo os documentos, principalmente o texto da missão, o texto de objetivos e finalidades, os princípios que orientam a universidade, ela deixa ali nas linhas momentos distintos, que é o desenvolvimento econômico, o menor índice
quando a universidade trata de desenvolvimento, o desenvolvimento econômico aparece no índice menor, vamos dizer assim, em relação ao desenvolvimento humano. O desenvolvimento social ou cultural e também o desenvolvimento voltado para a sustentabilidade. Isso aí é a universidade, quando ela vai dizer a missão, por que ela existe, ela diz que é para a promoção do desenvolvimento. E ali no estudo, na análise dos textos, nós vamos vendo que ela diz, em alguns momentos, ela diz que é para o desenvolvimento econômico, e aqui nós estamos entendendo que ela diz que é para o desenvolvimento econômico, que, de certa forma, ela vai contribuir com o desenvolvimento econômico. Quando eu falo ponto de equilíbrio, nem tanto pensarmos só o desenvolvimento econômico, o mercado, né? E também eu compreendo que não só eu estou pensando na formação para o desenvolvimento humano. Vamos pensar olhando por essas lentes, já que a universidade ela é complexa, ela é diversa, né? Então, ela propõe, ela vai produzir um conhecimento que vai gerar, vamos dizer assim, contribuições para o campo econômico. Professora. Vai gerar também para o desenvolvimento humano. O ponto de equilíbrio que eu discuto é isso. Nós temos que olhar para o desenvolvimento humano, mas, só para completar, na prática, a universidade trabalha muito pensando na produtividade, que é um elemento do campo econômico. Né? A própria universidade, quando ela organiza, vamos dizer assim, editais, e não é só a universidade, não, quando já vem do próprio CNPq ou da CAPES, eles têm essa visão nas entrelinhas no edital, se você pegar, por exemplo, de pesquisa. Né? Estou dando um exemplo. Bom, esse é um ponto. O ponto de equilíbrio que eu vou compreender é aí. Por quê? Porque a universidade não está fora desse campo capitalista. E ela vai, na sua política universitária, trazer as ações que vão atender a esse campo. É tanto que nós, docentes, nós vivemos esse mundo de produtividade dentro da universidade, de meritocracia, porque ela utiliza na prática, pode ela não estar dizendo isso no discurso, ou ela pode não estar dizendo isso no documento, mas ela trabalha com o conceito de meritocracia, vamos dizer assim, é recorrente, é o que ela sabe fazer, é trabalhar pela meritocracia, que está atendendo o quê? Essa produtividade, né? Quem produz mais, né? Quem publica mais, onde publica, né? Que agora não só publica mais, mas onde publica, e ela está contando com isso. Né? Então, professor, entendi. A minha visão com ponto de equilíbrio é isso. Não vamos dizer que não estamos fora do mundo capitalista. Como a universidade, vamos dizer assim, uma pequena sociedade, ou atravessa via sociedade, como foi dito antes, é uma sociedade capitalista. E, assim, a minha formação é na área da educação. O curso que eu trabalho é pedagogia. Nós formamos professores com vamos dizer assim, com esse viés mais do desenvolvimento humano. Mas se nós pegarmos cursos, vamos dizer assim, de outras áreas, saindo do campo das humanidades, a visão é assim, eu sei porque eu trabalho num campus pequeno, e o pessoal que é dessas áreas de agrárias, por exemplo, eles têm essa visão muito firme, puramente meritocrática, da formação para o campo econômico, para o pessoal dessas áreas, ele tem um olhar muito mais voltado para isso. Raimundo, acho que o Marcelo quer fazer uma pergunta. Eu queria emendar um pouco essa conversa, pensando assim, eu não sei se eu consigo fazer essa síntese, mas eu estou entendendo isso que vocês estão chamando de ponto de equilíbrio, como, na verdade, assim, nós temos um desafio que a gente precisa responder a essa pressão mesmo sobre nós, que é da produtividade, né, que tem a ver com o mundo em que nós vivemos e mostrar que a gente tem capacidade de gestão e tem capacidade administrativa
e, portanto, a gente pode ter índices, né, de medidas do que a gente faz, sem abandonar alguns princípios gerais. Eu acho que é isso, né, professor? Quer dizer, sem abandonar aquilo que é a riqueza do trabalho da universidade. Quer dizer, se a gente ficar só no índice de produtividade, a gente corre o risco também, daqui a pouco, de ser uma empresa produtiva e descolada do que é a nossa atividade de formação, né? Então, assim, o desafio é porque esses objetivos podem ser atingidos, inclusive, de forma contraditória, né? Você pode ser mais eficiente, mais produtivo, justamente abandonando os princípios de formação humana, né? Então, assim, para cada um de nós e para o conjunto do que a gente faz, e aí eu não sei se a senhora concorda, mas do próprio esforço de gestão mesmo democrática, é conseguir responder a essa pressão de que nós temos índices de eficiência que podem ser medidos, sem abandonar uma prática que seja uma prática de desenvolvimento humano. Acho que é isso, não é? Isso. Mas não é fácil, né? É uma tarefa. É por isso que nos espaços de participação existe essa luta de interesses, porque ali nós temos representantes das várias áreas da universidade. Quando nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo bem pontual. Quarta-feira, nós temos uma reunião do Conselho de Pesquisa, que eu faço parte, e vamos discutir o edital do PIBIC. Nessa discussão, nós vamos discutir a planilha de produção científica. Ali, o pessoal das linhas mais, vamos dizer assim, vou chamar de linhas duras, então, eles estão defendendo essa questão da inovação, defendendo o índice H, eles defendem, não defendem nada, e claro, é pesquisa, mas não considera nada que se faz de extensão, a extensão fica sempre ali, vamos dizer assim, sem um olhar mais atento nessas horas, mas o pessoal das humanas, quando fala como fazer a inovação, primeiro, o que a universidade vai entender de inovação? Aí são concepções diversas. Como o pessoal de um curso de educação, vamos pensar pedagogia ou as licenciaturas, vão pensar nessa inovação. É claro que com a visão vai ser diferente, porque a inovação que um curso de humanas vai fazer é voltado para a formação humana, para o desenvolvimento humano. Sim. Já essa inovação, e é o que a universidade tem crescido no debate, eu assisti a um evento da universidade sobre gestão, tem 2 semanas, e todas as falas reforçam que a universidade tem que se colocar como espaço de inovação e desenvolvimento. Questão das territorialidades, e ali ela está falando do desenvolvimento econômico, mesmo que ela não esteja abrindo a sua fala para dizer claramente, mas quando ela fala inovação para o desenvolvimento dos territórios do estado do Piauí. Né? Então, os estados são divididos por territórios de acordo com, vamos dizer assim, a sua vocação econômica. E a fala é clara, do reitor ao pró-reitor de administração, pró-reitor de pesquisa, de extensão, a palavra inovação, deixa eu só ligar aqui um negócio, pronto, para a minha bateria não cair. Então, a inovação está muito presente no debate. E aí, ou seja, nós temos que agora olhar para a inovação, que quando a universidade dizia o tripé, ensino, pesquisa e extensão, ela agora já fala na inovação, como, vamos dizer assim, um quarto elemento desse vamos dizer que agora não vai mais ser tripé, já são 4, porque a extensão, e ali quando saem os editais já está claro, ele já começa dizendo nos editais, e o elemento da inovação está ali presente. Então, assim, nós estamos muito imersos neste campo, e a universidade tem reforçado, e isso tem ganhado força dentro da discussão na universidade. Até nos espaços mesmo de democracia, a discussão é esta. Eu queria compartilhar com você a minha pouca experiência com a democracia universitária, que não foi uma experiência das melhores, e aí eu queria... enfim, saber de você como que isso funciona em outros, enfim, da sua experiência, como isso funciona em outros contextos.
Aqui na USP, o órgão colegiado mais importante, no sentido de que ele toma as principais decisões, onde a última instância, por assim dizer, é o Conselho Universitário, né? Na verdade, o reitor, ele é o presidente do Conselho Universitário. Por um tempo, eu fui suplente de representante dos doutores no Conselho Universitário. Então, no Conselho Universitário aqui da USP, ele tem uma estrutura democrática. Eu vejo você falando muito de como essas coisas estão nos documentos. Eu acho que, normativamente, ele tem uma proposta com deficiências, mas com uma tentativa democrática, né? Então, a gente aqui no sindicato, a gente critica muito, por exemplo, que no caso da USP, eu não sei como que é em outros lugares, não, tem muito pouca representação de funcionários e estudantes, por exemplo, né? Nosso entendimento é que a LDB, a legislação, estabelece que deveria ser reservado 30%, 15% para funcionários e 15% para estudantes, e é muito menos do que isso que está no Conselho Universitário. Mas isso à parte, no Conselho Universitário a gente tem um representante que é o diretor de cada uma das unidades, que a USP tem muitas, tem mais um representante de cada uma das congregações, de cada uma das unidades, e aí você tem alguns representantes um representante dos doutores, um representante dos associados, um representante dos titulares, ou alguns representantes de estudantes, alguns representantes de funcionários. Então, com muitas deficiências, mas a gente tem um órgão colegiado na teoria, no papel, e é assim que funciona, ele está lá. Mas quando eu participei desse órgão colegiado, foram muito raras as situações, para dizer muito raras, eu estou sendo até bonzinho. Eu nunca vi, para ser bem honesto, uma situação em que o colegiado tenha questionado o que foi colocado pela presidência, no caso que é o reitor, né? E aí eu nunca entendi isso direito, enfim, não sei se a sua pesquisa ajuda a gente a iluminar um pouco isso, essa dinâmica que no papel está colocado que tem que ter uma representação, né, e que tem que ter diversas vozes ali para serem ouvidas, mas que na prática é quase como só um espaço de referendar decisões que foram tomadas, né? De ratificação, exato. Ratificação de decisões que foram tomadas, acho que você usou o termo, na administração superior, né? Foi o termo que você usou. E aí eu queria ouvir de você como que isso é em outros lugares, se em todos os lugares tem essa dificuldade, se isso é assim mesmo e o que poderia ser feito para que as decisões realmente importantes das universidades elas fossem um pouco mais permeáveis mais democráticas, no sentido de mais permeáveis para vozes para além da administração superior. Uhum. A gente só reforma. A necessidade de discutir que tipo de democracia a gente tem. Então, esse é o ponto. É o ponto. Órgãos colegiados não garantem necessariamente democracia. Sim, concordo, sim, professor. Órgãos colegiados, essa fala é importante. E assim, deixa eu também falar a partir da minha experiência. Uhum. Eu acho que a gente segue vamos dizer assim, seguimos o rito. Eu participo do conselho do CEPEX, que é o de Ensino, Pesquisa e Extensão. Eu sou representante dos docentes do campus que eu participo, que eu sou docente. Cada campus, nós temos um representante no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que trata dessa política aí da universidade. Bom, esses membros do CEPEX também são membros do Consul. São membros eleitos. São os membros, vamos dizer assim, são os membros eleitos. Ali também nós temos, além dos docentes, nós temos representantes do sindicato, dos docentes, um representante também de alunos, através do DCE, que hoje é um aluno da pós-graduação, nem é da graduação, é da pós. E ali no Consum, nós temos esses professores, esses docentes que estão no CEPEX, e nós temos os outros membros, são diretores de campus, temos pró-reitores e o presidente, que é o reitor. Bom, veja como é a formação.
que eu penso que segue essa linha nas outras universidades públicas. Vou afirmar pela universidade que eu estou. Então, essa é uma formação que, por si só, não vai garantir a democracia na universidade. Aí eu volto à minha fala inicial. Quer dizer, quando tem o diretor, vamos pensar se ele está, hipoteticamente, ele está a servir o interesse do patrão, do próprio reitor e do governo. Bom, eu chamo isso, talvez não nesse artigo aí, eu chamo isso de participação formal. Nós temos a participação formal, temos direito à voz, a voto, mas nem sempre nós utilizamos a nossa voz para estabelecer um diálogo, assim, vamos dizer, mais profundo sobre pautas. Muitas pautas, e aí até eu devolvo essa pergunta, se para vocês é assim. Muitas pautas são pautas que já são fechadas através de ato ad referendo. Né? Nesse caso, ao menos você faça um pedido de vista, mas normalmente vai passar, vai ser homologado, vai ser aprovado e homologado. Normalmente, as coisas acontecem nesse terreno aí, de uma maior participação formal, né? Mais do que, embora seja um espaço realmente de lutas e de contradições, que isso é o que faz a universidade. Mas não que isso não exista, existe sim. Nós temos no nosso conselho o pessoal que é membro do sindicato dos docentes, que representam o sindicato. Então, são pessoas que geralmente puxam uma discussão, né? O sindicato, na Universidade do Sul, aí, o sindicato tem uma cadeira no órgão colegiado? Tem, o sindicato tem uma cadeira no Conselho de Ensino e Pesquisa e tem uma cadeira no CONSUL, que é o Conselho Superior. Entendi. Pessoal, só uma ressalva. Aqui começou a chover, por isso que aqui eu estou com muito calor. Tá bom. Se porventura cair, é porque foi a energia, viu? A gente está terminando já, Raimunda. Ia te perguntar, só para não deixar passar, porque esse foi um assunto quente, importante dessa semana, que nas universidades federais caiu, né, uma legislação que derrubou a lista tríplice, né? Então, antigamente, até semana passada, na verdade, o reitor das universidades federais era decidido em última instância pelo presidente. Aqui a gente ainda é assim, né? Sejam os órgãos colegiados, seja a comunidade universitária, ela não decide diretamente o seu reitor, né? A gente, na verdade, define... Os órgãos colegiados, na verdade, decidem uma lista tríplice que é encaminhado para o governador do estado decidir dessa lista. Queria que você comentasse um pouco como esse foi um assunto aqui importante dessa semana. Bom, aí só para eu compreender, a formação da lista tríplice aí na sua universidade é uma consulta pública, não é? Funciona assim que, professora, e a gente é bastante crítico à forma como isso funciona. Tem uma consulta aberta a toda a comunidade, mas ela é meramente consultiva. Depois tem um colegiado, não é bem um colegiado, tem um negócio que eles chamam de Assembleia Universitária, que é formado por todos os membros de todas as congregações, de todas as unidades. E aí esses membros das congregações das unidades votam. E aí quem ganha nesse voto da Assembleia Universitária, os 3 que tiveram maiores votos vão para o governador decidir. É raro, na verdade, ter mais do que 3 candidatos, o que é um pouco estranho. Então, na última eleição, tiveram justamente 3 candidatos. A gente passou por esse rito. Então, eu, Marcelo, aqui o Elvio, a gente participou da consulta. Como eu disse, isso foi meramente consultivo. Eu, pelo menos, não estou em nenhum órgão colegiado, então eu não votei propriamente, mas colegas meus votaram. E aí, dos 3, na verdade, eles só definiram uma ordem, que aí chega para o governador, quem que foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Tipicamente, o governador
homologa o primeiro, né? Mas não é sempre, já aconteceu. Então, eu me lembro bem do ano que não foi indicado o primeiro da lista e, enfim, a gente tá achando bom, na verdade, que nas federais mudou essa regra, né? Enfim. Bom, a nossa universidade aqui mais ou menos segue nessa linha aí. Mas, assim, faz a consulta. Não é uma eleição, é só uma consulta, porque é uma representatividade, porque eles aplicam uma fórmula. O voto do aluno tem um peso menor. Isso faz sentido, né? Porque a quantidade de alunos é muito maior do que dos outros. Se fosse um voto por cabeça, não daria, né? Mas... aí nós temos essa consulta, e dessa consulta vai direto para o governador, no nosso caso. Vai direto para o Não tem um colégio. Vai direto para o governador. Foi diferente da gente. Vai direto para o governador. O que vai para o governador é a decisão disso que eles chamam de Assembleia Universitária, que é formada pelos representantes das congregações. A consulta não tem efeito nenhum, na verdade. Eita, tá tendo trovão. Deixa eu desligar. Chegou a chuva. Bom, então vai para o governador e o governador faz a escolha De uma lista tríplice. dessa lista. Até o momento, na história da universidade, no Piauí, a federal também não mudou essa lógica, é escolhido o primeiro lugar. Uhum. Embora o próprio governador afirma, não estou dizendo da última consulta, geralmente ele diz claramente que ele vai escolher, a ele cabe a prerrogativa de escolher quem ele achar que deve. Sim. Mas tem seguido a ordem de ser o primeiro. Na universidade agora, ano passado, final do ano 2025, nós tivemos a consulta, só eram 2 candidatos, e um candidato que visivelmente era o candidato escolhido pelo governador, que também tem isso, ficou em primeiro lugar. Eu não sei se teria mudado alguma coisa se ele tivesse ficado no segundo lugar. Sim. Mas ele ficou no primeiro. Mas ele mesmo dizia no início que era o candidato do governador e tal, mas não fugiu essa regra. Então, se não tem a lista, para nós, não sei se vale para as federais somente, mas vamos dizer que se nosso continua valendo a lista tríplice, né? Porque você está no estadual, né? É o nosso caso também. O que a gente defende aqui, professor, até para você saber, é que funcionasse assim, né? Que isso que hoje é uma consulta fosse a eleição de fato, né? Mas aí teria que ter uma fórmula, como você está falando, isso não tem muito como escapar. Aí sim, aí tem a gente às vezes fica meio em dúvida se deveria ser os votos dos alunos valerem 1/3, o dos funcionários 1/3 e o dos professores 1/3, que seria o mais equânime possível, né? Ou o voto dos professores valerem 70%, o dos estudantes 15% e o dos funcionários 15%, que é como mais ou menos está estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases, na LDB, né? Então, mas assim que a gente gostaria que fosse. E aí, depois dessa eleição, né, que hoje, o que é mais parecido com o que hoje a gente está chamando de uma consulta, depois dessa eleição, que aquele que ganhasse fosse nomeado, que não tivesse que passar pelo aval do governador e tal, que isso diminui a capacidade da comunidade de tomar suas próprias decisões, né? Enfim, de fazer suas escolhas. Mas só uma curiosidade, já houve casos aí na universidade que o governador escolheu o segundo? Teve. Que eu me lembro de cabeça, em 2007... Estados brasileiros, eu sei que houve. Em 2007, o único que eu lembro assim de pronto, em 2007 teve o Serra, quando ele assumiu, assim que ele assumiu, ele fez o que eles chamavam de decretos do Serra, que mudava aqui
as regras de autonomia universitária. A gente, na época eu era estudante, né? Mas enfim, a comunidade universitária aqui da USP fez uma grande greve e impediu, ele teve que voltar atrás e ele desistiu desses decretos. E aí, eu não sei se vem como retaliação ou não, mas aí o próximo reitor, ele não pegou o primeiro da lista, porque foi escolhido o segundo. Esse que eu lembro assim de pronto. Mas na época do Bolsonaro, nas federais, teve intervenção também, que é esse acordo de cavalheiros, né, de que se escolhesse o primeiro da lista, nas federais, isso, né? Ele em vários campos, ele não necessariamente escolheu o primeiro, né? Por isso, assim, embora tenha um acordo tácito, vamos dizer, de se escolher o primeiro, o fato de que isso não está institucionalizado cria uma dificuldade, né? Enfim, que isso cria uma incerteza, enfim. Sim, uma insegurança, e até mesmo para discutir, a universidade discutiu o conceito de democracia. Ela tem os colegiados, a gente sabe que não vai garantir. Esse é um mecanismo, eu diria, até mesmo sendo consulta, é um mecanismo de democracia, um mecanismo de participação, mas se faz assim uma consulta e aquele candidato que ficou em primeiro lugar não é escolhido, então, assim, nosso olhar, nossa compreensão é que derruba totalmente o conceito de democracia na universidade. Fere, eu diria, a palavra talvez fique melhor assim, fere o conceito de democracia dentro da universidade. Outra coisa que nos incomoda um pouco aqui é que como não é a consulta, né, como isso que eles chamam de assembleia universitária que decide, na assembleia universitária você tem um monte de desigualdades, vamos dizer. Então, mulheres estão muito subrepresentadas nessa assembleia universitária, negros estão muito subrepresentados, os estudantes estão muito subrepresentados, os funcionários estão muito subrepresentados, mas mesmo entre os docentes, os doutores estão muito subrepresentados, né? Titular aqui na USP, pelo menos funciona assim, titulares e associados estão muito mais representados. São membros vitalícios das congregações, né? Isso gera também algumas distorções, que a gente acha que uma maior... Se pudesse ter uma participação mais equânime, pelo menos no momento ali, não só, né, mas pelo menos no momento da decisão... Né? Pelos pares? Se dá pelos pares dos representantes da Assembleia? Isso sim, né, para decidir quem é das congregações, sim. Isso tem uma eleição. São eleitos. São eleitos. Uhum. Mas tem isso, né? Os titulares, por exemplo, são membros vitalícios, né? Então eles... E são a maioria, né? Eles são a maioria. Então é uma mistura entre um processo democrático e um processo meritocrático, como você colocou, Raimundo. É bem assim mesmo que funciona para essa noção de meritocracia, que é muito particular aqui, de que titulares têm mais mérito de alguma forma. Né? É isso aí. Professora, eu queria agradecer. Desculpa que tomei aqui no final um pouco a palavra, mas queria agradecer a participação. Não sei se você quer deixar mais algum recado nesses minutinhos finais. Aqui alguma coisa que a gente acabou não tratando? Bom, eu quero mesmo agradecer essa oportunidade de aprender. Para mim, esse diálogo é importante, porque essa troca de ideias, de compreender, né, mesmo sendo universidade pública, tem suas particularidades, embora elas tenham muito em comum, mas isso aqui para nós, assim, para mim particularmente, foi um momento assim, de troca de ideias e de aprendizagem, que é muito importante. E de saber também que há essa preocupação com a universidade pública, ela não é só formação profissional, técnica, pelo viés tecnicista, ela também tem que pensar em si como um espaço, vamos dizer assim, é um espaço de formação, é um espaço de construção de conhecimentos, ela deve estar, vamos dizer assim, na vanguarda do desenvolvimento. Então, a universidade é muito importante para o desenvolvimento, não é só o local, não é só o desenvolvimento local. Então, ela tem que pensar o desenvolvimento de forma mais ampla, né? Ou atingir, vamos dizer assim, de múltiplas dimensões, podemos assim dizer. Então, veja o quanto que a universidade é importante, quem está nela,
precisa compreender a importância dela, quem não está precisa compreender a importância dela. Então, veja, aí vocês estão falando de USP, é uma universidade grande, né, reconhecida no Brasil e fora do Brasil, né, passa também por questões que numa universidade menor também passa, quando se trata de democracia, de participação, de espaços, de mecanismos de democracia. Veja que a democracia é um conceito em construção, pelo menos em termos de materialização, de colocá-la na prática. Nós todos vamos passar por essas questões, independente se é uma universidade menor ou maior, porque é um processo complexo. A democracia, a discussão sobre democracia não envelhece, porque nós estamos, vamos dizer assim, ela é uma construção diária. Ela é uma construção diária. No momento de uma consulta pública, nosso olhar volta para esse vamos dizer assim, espaço de democracia, ou esse mecanismo de democracia. Se é um momento de um colegiado, uma atuação no colegiado, isso agora nós voltamos para esse espaço aqui de materialização da democracia. Então, veja que é uma instituição complexa. A democracia na universidade, ela também se faz de forma complexa, porque nós temos ideias e ideais divergentes ali dentro, mas nós temos que lutar pela universidade pública e a autonomia. Sim. Então, veja, eu estou falando de universidade pública, estadual, no estado de limitações financeiras muito, vamos dizer assim, visíveis, que é o estado do Piauí, e nós lutamos hoje por essa autonomia, inclusive a autonomia financeira, né? Até que ponto isso pode fortalecer a universidade como instituição pública. Mas nós também temos que pensar a universidade para o desenvolvimento, para vamos dizer assim, a construção social, mas com autonomia, o que ela pode fazer? Sem autonomia, até onde ela pode ir? Então, é uma discussão muito presente na universidade pública hoje. Eu penso que as estaduais passam mais, principalmente em estados mais limitados, né, economicamente, ela passa muito por vamos dizer assim, por essa discussão que para ela é muito cara. Ela não tem autonomia, ela tem autonomia administrativa, tá? Financeira e patrimonial, mas ela não tem um recurso que vai lhe garantir essa autonomia administrativa. Se falta um professor, aí nós dependemos que o governador autorize a abertura de um concurso ou de um próprio processo seletivo. Veja como aqui, professora, aqui a gente tem autonomia e a gente sempre do tipo luta para conseguir manter, porque a gente sempre sente que está sob ameaça, né? Mas espero que alguma hora vocês consigam avançar sobre isso também. Porque a autonomia tem uma relação muito próxima vamos dizer assim, do financeiro, e é preciso do recurso, vamos dizer essa palavra. Então, é preciso ter o recurso para a universidade se fortalecer. Ela já melhorou muito, é uma universidade que tem se destacado no Nordeste, mas, claro, nós precisamos avançar muito, já conquistamos muito, mas não podemos baixar a guarda, é uma luta diária, Professor, o que eu aprendi bastante aqui com a conversa e com um pouco que eu li dos seus trabalhos é que a gestão universitária ela é complexa mesmo, né? Ela é um desafio, né? Não, eu acho que o seu trabalho mostra assim, não facilita as coisas, ela mostra o tamanho da dificuldade que é, mas eu acho que a conversa aqui hoje também mostra que a gente também não pode perder o pé das lutas para que ela seja mais autônoma, mais democrática. Fala, Marcelo. E é uma luta diária. A construção da própria universidade é uma luta diária. Professora, muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui conversando sobre esses temas e agradeço bastante a sua disponibilidade conosco hoje.
E eu agradeço as provocações, as perguntas, me fizeram reviver muita coisa. Eu tenho estado muito agora numa pesquisa na educação básica, estou sempre voltando à educação superior, mas eu tenho trabalhado também muito com questões de avaliação da educação básica. Isso aqui, para mim, é um momento privilegiado, e eu gostei muito, né? Professor Elvio me fez as provocações boas, eu gostei, fico feliz de ter participado, de ter aprendido aqui com vocês hoje, né? E agradeço o Márcio, que foi quem entrou em contato comigo, me descobriu, isso para mim também é... Foi o Elvio que passou esse contato, essa eu vou deixar com ele. Então, muito obrigado, professores. Obrigado, Raimunda. Contem comigo naquilo que eu tiver ao meu alcance. Vamos discutindo, vamos amadurecendo mais ideias, vamos aprendendo, vamos estar firmes na luta, né, pela universidade pública, como uma universidade pública deve ser. Tá certo. Obrigado, Perfeito. professora. Bom, vou me despedir. Desculpa, fala, Elvio. Quer falar a última coisa? Valeu, gente. Bom, agradecer também quem está nos acompanhando aqui, seja no YouTube, seja pelo Spotify ou qualquer plataforma, no podcast ou em vídeo ou em áudio. A gente vai tentar manter uma constância de quinta-feira sim, quinta-feira não. Hoje a gente teve o enorme prazer de conversar com a professora Raimunda Maria da Cunha Ribeiro e até a próxima. Obrigado. Ok, Valeu, obrigada. gente. Até.